Coisa lados, né? linda, Gosta né? assim de sabor Imagina. infinito, Reserva essas coisas Pipa. bonitas. Adorei. Adorei esse empreendimento. São 10 horas e 40 minutos. Nós seguimos aqui tocando o barco aqui no Tribuna Livre com mais um assunto sobre saúde, porque o câncer de próstata, gente, é uma das doenças que mais afetam os homens no Brasil, olha só. Mas os avanços tecnológicos têm transformado o tratamento e aumentado as chances de cura. E para entender melhor as novas tecnologias cirúrgicas disponíveis e também seus benefícios e impactos na qualidade de vida dos pacientes, a gente está recebendo aqui na bancada do Tribuna Livre o doutor Rafael Pauletti, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia no Rio Grande do Norte. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, agradeço a oportunidade aqui. Pois é, gente, vamos falar sobre, queria que o senhor falasse sobre essas principais inovações tecnológicas no tratamento cirúrgico do câncer de próstata. É muito bom, a gente tem evoluído bastante e vamos falar basicamente hoje de robô, né? Então, a plataforma da Vinci que a gente tem no mercado não é a única, existem outras, né? Existe o Versus, existe o Hugo, mas a cirurgia assistida por robô é uma tecnologia que já está no nosso país há mais de 20 anos, mas agora tudo sempre tem o seu tempo de evolução e disseminação, ela está muito mais frequente, o acesso é muito maior à população. E é uma tecnologia que ajuda a gente a tirar o medo daquele homem de fazer a cirurgia, porque fala, não, se eu descobrir que eu tenho câncer de próstata, eu vou ter que operar, e se eu operar depois da próstata, eu vou ficar impotente, eu vou ficar usando fralda, eu vou ficar usando sonda. E o robô Ele tira tudo reduz isso reduz? muito, porque, primeiro, a gente já conseguiu agora, com as campanhas, com vocês aqui, trazer o homem para fazer as consultas e fazer o rastreio e o diagnóstico precoce. Uma vez que eu tenho diagnóstico precoce, eu posso fazer um tratamento muito mais precoce e menos invasivo. E aí sim o robô entra como uma ferramenta muito boa, igual a laparoscopia, que a gente já tem de largo acesso também nos últimos 20 anos. A plataforma do robô melhora o quê? Melhora a nossa precisão, porque a gente consegue ver agora em 3D. Sim. Antes a gente via igual aqui a imagem da televisão que está transmitindo a gente tem uma noção de profundidade, mas a gente não tem a certeza de quão é essa profundidade, 1 centímetro, 2 centímetros. Então as plataformas assistidas por robô, o Da Vinci, um deles, a gente consegue muito mais perceber, opa, ali está 2 centímetros para trás, aqui tem uma curvinha, eu consigo ver detalhes que antes eu não conseguia ver numa imagem de uma televisão simples, que é como a gente opera por laparoscopia. A precisão também, porque na laparoscopia, quando a gente faz a cirurgia dos furinhos, que o paciente fala, eu operei com laser a vesícula, estou aqui, fiz os furinhos, foi por laser? Não, foi por laparoscopia. Sou eu segurando as pinças, então o que eu faço aqui fora se replica lá dentro. O robô, a diferença é, quem segura essas pinças não sou mais eu, é a máquina, e eu fico sentado ali no computador, na lateral do paciente, e o que eu executo no computador, a máquina executa. Qual a diferença de eu segurar e o robô segurar? Eu não respiro. Esses pequenos movimentos que a gente tem, às vezes que eu respiro, eu fico cansado, fica difícil de fazer uma determinada posição naquele momento ali, para fazer um ponto, para cortar. Eu posso simplesmente parar, descansar, melhorar minha posição e a máquina está lá esperando na mesma posição para executar o movimento. Ela consegue fazer movimentos que a mão não consegue fazer, né? Eu consigo cortar para cá, para frente, mas não consigo cortar para trás. O robô consegue inverter e tem graus de movimentação melhor, de maneira que eu consigo preservar o nervo do paciente com maior facilidade, permitindo que ele tenha menos risco de impotência e menos risco de incontinência. Quais as outras vantagens, além dessas aí, da cirurgia robótica para a próstata? A grosso modo, assim, uma grande vantagem que a gente tem é tempo de internação no hospital por ausência de dor. Então, o paciente do ano passado que a gente operou em dezembro, opera numa quinta-feira, na sexta-feira ele vai para casa. O robô tem a mãozinha mais leve do que o médico, Isso, exatamente, porque como sou eu que seguro as pinças, querendo ou não, eu tenho o meu peso, eu respiro, eu me apoio às vezes, e isso fica forçando bem na barriga onde entra aqueles buraquinhos que a gente faz para entrar a pinça. O robô, ele não cansa, ele não respira, e a posição dele acaba sendo perfeita porque ele tem um centro que ele gira e ele não força a barriga do paciente. Então ele só sente o furinho, de maneira que dói
no dia da cirurgia, no dia seguinte o paciente volta de Recife, às vezes dirigindo o doutor, carro não dele. tem ainda aqui em Natal, não? Esse procedimento não é possível ser feito aqui em Natal? Não, em Natal a gente ainda não tem a plataforma, a gente tem plataforma Recife, a gente tem Fortaleza, a gente tem Maceió, São Paulo, tem, basicamente em São Paulo já tem mais de 20 plataformas, Rio de Janeiro, é uma condição que está cada vez mais frequente. Os pacientes de Natal a gente opera em Recife, então meus pacientes daqui, como eu falei, vai até Recife, o paciente fica preocupado às vezes, pô, mas eu vou para Recife, vou operar, não conheço ninguém, mas é uma coisa bem mais simples, porque opera na quinta, no dia seguinte ele volta dirigindo, o paciente volta dirigindo porque não está com dor, não está vomitando, não tem assim, repouso, igual quando opera criança, eu vou ficar de repouso, vou ficar deitado na cama porque eu fui operado. Não, você fez a cirurgia, você removeu a próstata, no dia seguinte você está andando, tomando banho sozinho, comendo sozinho, fazendo sua rotina diária. Isso eu acho que é o grande diferencial que a gente tem da plataforma robótica. Você pode vir de carro tranquilo, não tem... Meu paciente mesmo veio. Ele falou, doutor, eu vou lá, a esposa não dirige, eu posso vir dirigindo? Falei, pode, fiz até piada, falei assim, você já vai estar até de sonda, não tem nem que parar no meio do caminho para parar para ir no banheiro. Boa. Já vem direto numa só. A tecnologia do carro melhorou, que hoje em dia o que você faz? Você aperta o pedal e vai, né? Não tem nem marcha para trocar, não tem embreagem. Então... Doutor, e como é que o senhor avalia o cenário atual da doença aqui no Rio Grande do Norte em relação também ao diagnóstico e o tratamento? O senhor ainda acredita que ainda tem muita resistência do homem ir lá e se cuidar e investigar? Às vezes acaba descobrindo ali em cima da hora, já está bem comprometida a situação com relação ao câncer de próstata. Tem de tudo. Toda semana passa um que nunca foi no médico, paciente que ia no médico, mas não levava muita fé. Por exemplo, atendi um médico aposentado esses dias que já tinha problema, não era câncer, mas já vinha com problema de próstata faz tempo e chega lá num caso bem mais avançado. Você fala, pois e aí? Eu sabia que estava com problema, mas estava esperando, um negócio assim. Quais são os primeiros sinais assim que o paciente sente que já tem que correr para o médico? Ou não tem sinal? O problema de câncer é justamente esse. Câncer nunca tem, igual eu digo para o paciente. Tudo que a gente tem de medicina é diferente na parte do câncer. Por exemplo, eu vou tratar você quando você está com sintoma de dor de cabeça, de incontinência urinária, de qualquer outro problema, eu espero que você manifeste algo. Mas no câncer a gente tem que ser mais ativo. E o paciente, quando tem sintoma, já é justamente isso aí que você falou. Já é um caso que está avançadíssimo. Então eu preciso o quê? Tentar fazer a população ir ao médico para fazer o exame para a gente descobrir. Igual câncer de mama. Preciso que a moça vá lá fazer mamografia, preciso que a moça faça o exame para descobrir precocemente, porque quando já tiver um negócio duro, visível, uma lesão que dá para ver a olho nu, já é muito avançado. Então quando meu paciente estiver urinando sangue, estiver com dor no osso, é um paciente extremamente avançado. O objetivo é descobrir o quê? O paciente fez um PSA, está subindo, fez um toque retal, está alterado, aí foi para a biópsia e descobriu o câncer de próstata. Mas não estou sentindo nada. Trata, que é justamente isso que a gente quer. Você vai tratar e justamente nesse momento pode usar uma tecnologia melhor e se tratar no início vai acontecer o quê? Você vai ficar curado e sem sequela. Se tratar num caso tardio, pode curar? Pode, grande chance de curar. Mas a quantidade de sequelas, de complicações vai ser maior, porque a doença era maior. Quais são as chances de cura hoje do câncer de próstata? Se for em estádio 1 Sim. e até 1B, dá 98% de chance do paciente ficar curado. Nossa, que coisa boa. Então tem que ir visitar o dedo do urologista sempre, né? Isso. Esse negócio do medo do dedo você ter medo de morrer ou pegar a doença já num estágio avançado, né, doutor? Exatamente, porque assim, o cara vai trocar a vida só por causa do dedo, né? Então, é um negócio mas o paciente ainda fica lá, não, doutor, fiz meu PSA tá normal, né? Falei, não, são ferramentas separadas, faça os dois que sua chance de errar e tá sem nada é maior, né? Doutor Rafael, a impotência é um grande assim, terror dos homens com relação pós-cirurgia, né? Você faz a cirurgia e alguns casos leva a uma certa impotência e tal. Esse índice de impotência é alto? Todo mundo que faz cirurgia de próstata está fadado à impotência ou tem índices ou níveis? Exatamente, é justamente isso que a gente vem conseguindo melhorar com o tempo. O que melhorou? A gente passou de uma fase de cirurgia aberta,
A gente passou de uma fase de operar pacientes, nesse caso, como ela disse, paciente que já está com dor, urinando sangue, tem sintoma, doença altamente espalhada, doenças em grandes volumes. Eu tenho que tirar tudo e ser agressivo. A chance de impotência é bem maior. Passamos uma fase melhor hoje em dia, que é o quê? Diagnóstico precoce e tecnologia associada na cirurgia. Chance de impotência dá menos de 15%. Ou seja, trocamos aquele paciente que sabidamente quer ter impotência, até porque se todo mundo tivesse impotência, ninguém ia passar no urologista, a gente não ia conseguir operar ninguém, porque quando você fala isso, o cara fala assim, já escutei várias vezes do paciente, prefiro viver só mais um ano assim, doutor, depois eu me jogo da ponte, depois eu vou morrer. E o medo da impotência é tão grande que até para vasectomia, né? O cara chega assim, doutor, vou fazer vasectomia, a esposa diz que tem que fazer vasectomia, tenho 4 filhos, né? Mas estou morrendo de medo, depois não vou funcionar. Então até para vasectomia o cara tem medo, quanto mais para próstata. Em alguns casos também a impotência tem alguma coisa que possa fazer para diminuir, não tem? Opa, o que a gente mais tem é tratamento hoje em dia também. E medicamentos no mercado aí, que a galera tá usando, inclusive, a todo vapor, né, doutor? Isso, então assim, vocês mesmos já veem, já fizeram piadinha, tem no Instagram, né? Então tem gente tomando Tada, Viagra, Azulzinho, sem necessidade, né? Mas tem muito tratamento, esses remédios são desenvolvidos para tratamento de impotência. A gente tem injeção, a gente tem prótese. Tem. Como é essa injeção, doutor? A gente tem injeção que justamente assim... Na veia? Não, direto no pênis. Como é? É mesmo? E daí todo mundo fica assim, ei, como é que é a injeção? Nossa, não é isso. Mas isso não pode gerar nenhum problema, não? Como é? Explica aí de novo aí. É uma injeção? Não é muito comum, né? A gente não conhecia. Acho que a gente tá totalmente leigo, será, Edvan Martins? Ou é eu tenho um amigo que tem. É por isso que, igual eu digo, né? Você ser urologista é um negócio muito legal, porque você tem uma variedade de pacientes que vem desde a infância, do primeiro dia de vida até os 99 anos, né? Então a gente tem um monte de coisa que a gente pode atuar. Incontinência urinária, câncer de próstata, disfunção erétil. Então, o paciente tem uma disfunção erétil leve porque ele é diabético, ele é hipertenso, está obeso, não chega sangue direito. Então a gente vai usar um vasodilatador, vai usar sildenafil, que é o Viagra, vai usar tadalafila, que vai melhorar a perfusão. Não, esse paciente já tem um quadro mais grave, ele teve uma lesão na hora da cirurgia, ele tinha uma doença grande, foi operar, a doença estava pegando o nervo do lado direito. Então, para tirar a doença, teve que tirar um pedaço do nervo. Então ele tem uma inervação deficiente, então ele tem muito menos sangue chegando. Eu tenho vasodilatadores bem mais potentes que eu posso usar injetável para o efeito ser local, porque quando esses pacientes aí jovens usando tadalafila, Viagra, tem efeitos colaterais porque ele dá um efeito no corpo todo. Quando eu faço a injeção é direto no pênis. Então aquela agulhazinha de insulina bem pequenininha que o paciente está acostumado a fazer de insulina, ele faz na lateral do pênis e ele tem um efeito de vasodilatação ali levando sangue para lá, em grande quantidade. Pronto, eu tenho agora um tratamento bom, eficaz e com efeito colateral bem mais baixo. Por quê? O efeito é muito mais localizado. Eu acho que dói pra caramba, viu? Dói não, os pacientes são tudo bem resolvidos, estão todos felizes. Qualquer dia entrevistar alguém que use essa injeção para ver se é eficiente mesmo ou não, né? E esse uso excessivo e abusivo dos medicamentos, quais são aí os efeitos colaterais que podem dar? O efeito colateral mais comum que a gente tem visto é a questão psicológica, né? Esses dias teve um garoto que estava ele, o pai, e o rapaz teve a primeira relação da vida usando. Meu Deus. Por quê? Não, o comprimido. Os comprimidos. Por quê? Porque no meio social dele, quando ele foi conversar com os amigos, que ia acontecer, todos os colegas foram unânimes e falaram, não, você tem que tomar, senão não funciona. Ou seja, o rapaz, antes de ter qualquer experiência, ele já recebeu a informação do meio social dele que assim, não, usa que funciona. Isso é verdade. Eu estava num grupo de amigos, inclusive estava falando sobre isso, estava tendo contrabando, entre aspas, aí do medicamento da fila com relação a isso. Então, mas daí é um rapaz que ele não está nem tendo a experiência dele próprio para saber se ele funciona, se ele não funciona, se funciona bem, se funciona mais ou menos, porque ele já está partindo do fato que ele não funciona. Então ele tem um medo, uma ansiedade de assim, que meu amigo disse que se eu não tomar não vai funcionar, não vai ser bom. Mas ele nunca nem teve experiência. Então a gente vê o efeito colateral, mas é esse. Homens jovens de assim, não, que
toma funciona bem, né, Rafael? Primeiro que ninguém vira Superman, né? Vai continuar funcionando do jeito que é. Não vai aumentar de tamanho, não vai mexer em nada. Mas o cara usa porque às vezes assim, requer um certo esforço, porque você tem uma parceira, né? Então você tem que ter uma intimidade com aquela pessoa, você tem que ter vontade, né? Tem dia que você tem mais vontade, tem dia que você tem menos vontade. E a medicação acaba sendo para esses homens assim, não, mesmo quando estou sem vontade o negócio está funcionando. Mas daí acho que tá faltando alguma coisa você resolver mais em cima do que embaixo, né? Pois É é. isso que gera esse contrabando. É. Aí os homens ficam muito atrás de assim, não, mas que eu uso porque tem dia que eu tô cansado. Todo mundo tá cansado. Então tem dia que não precisa, né? É verdade. Olha, a gente está trazendo vários assuntos que envolvem a urologia, além de falar sobre câncer de próstata. A gente está falando agora sobre o uso dos medicamentos aí para ereção. Vou trazer sobre um assunto sobre fimose. Tenho certeza que muitas mães estão nos ouvindo também, têm dúvidas sobre esse assunto. A fimose, que é uma condição muito comum, né, entre os homens, mas a maioria das vezes ela passa despercebida, né, doutor? Queria que o senhor falasse um pouquinho quais são as principais causas da fimose, por que ela acontece e quando é que ela se torna uma preocupação médica. Isso é bem legal, que aproveitando a deixa aí, a gente puxa a sardinha aqui da Sociedade Brasileira de Urologia, que esse mês de fevereiro é a campanha de prevenção do câncer de pênis. Olha aí. E câncer de pênis, basicamente, é uma doença praticamente evitável, porque se a gente só ensinar a criança e o adulto jovem que ele tem que puxar a pele e lavar o pênis, não acontece. Se vocês digitarem na rede social, campanha câncer de pênis. Nosso garoto propaganda é o Zico segurando um sabonete. Água e sabão é a melhor solução, ou seja, só existe câncer de pênis porque homens não lavam Tem o a ver, pênis. né? Galinho com pinto, né? Exatamente. Porque homens não lavam o pinto a vida toda. E levam uma vida toda de acúmulo de sujeira ou de não puxar a pele e começa lá. Porque, igual eu falei, a mãe tem dúvida, a mãe não tem pinto, né? Só que é ela responsável por ensinar o rapaz a lavar. Ela não sabe. E daí, às vezes, o marido, o pai, nessa hora, já também se esquivou e disse que ia trabalhar e a criança ficou ali. Aí a mãe fica com medo de puxar, não sabe se vai quebrar, não sabe se vai machucar. A criança, na primeira chorada, ela já desiste e vai embora. Não, a gente precisa orientar que assim, ei, tem dificuldade de puxar, tem fimose mesmo, tem aquele anel que é igual a gravata, que na hora que você vai descer não consegue. Aí realmente essa é fimose, passa no médico. A gente pode usar pomada para ver se melhora. Não melhorou, faz o quê? Opera. Todo mundo às vezes fica terrivelmente urologista, a gente só fala de operar, né? A gente falou de cirurgia de robô, de outras coisas. E fimose? Não melhorou? Opere. Baseado também na campanha do câncer de pênis. Brasil tem uma incidência extremamente alta de câncer de pênis. Países subdesenvolvidos, incidência alta. País desenvolvido, Estados Unidos, Alemanha, não tem câncer de pênis. Motivo: grande número de cirurgias em crianças. Então, americano, grande número de cirurgias de fimose, porque mesmo se essa pessoa for morar lá no interior, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, mas se ele não tem a pele, ele não acumula sujeira. Se não acumula sujeira, não vai ter câncer de pênis. Então, países, às vezes, menos desenvolvidos que o Brasil têm menos câncer. Por quê? Por questões religiosas e culturais, eles fazem postectomia da criança logo no início. É mesmo, então, doutor? Não junta Essa sujeira. informação é muito importante, inclusive. O que você acha que tem de lado diferente que a gente não consegue aplicar tão eficaz como acontece lá aqui? Porque alguns países usam isso como questões religiosas, né? Então, tem religião que tem que ter postectomia. Faz parte da cultura. A cultura daquele país, aí toda criança naquela transição faz postectomia. E isso é um hábito interessante, porque você está defendendo, todo mundo tem que fazer postectomia? Rafael? Não, mas é um fator que, para grandes populações carentes, que eu não consigo fazer campanha, não consigo ensinar, é um jeito de prevenir uma doença que no futuro acontece o quê quando tem câncer de pênis? Eita. Corta fora, né? Porque tudo Corta fora? Todo câncer a gente corta, né? Câncer de mama tira a Joga pro mama. gato. Câncer de próstata tira a próstata. Câncer de pênis, corta o pênis, né? Aí é complicado. Aí complica porque daí não funciona nem mais a injeção, que era a sua dúvida. Porque não tem mais onde injetar, né? Mas como é que a mãe identifica? Ali, às vezes, a criança consegue colocar a cabecinha para fora, mas ainda fica ali um pouquinho. Como é que, se a mãe não for para o médico, para o urologista, e perdurar essa situação até a vida adulta, quais são as consequências que esse adulto pode ter lá na frente? Então, uma delas é o câncer, né?
segunda são lesões. E o mais comum que a gente vê, todo urologista que estiver ouvindo, é o dia a dia nosso. Hoje vai ter, ou amanhã no consultório vai vir o quê? Um adulto que tem assim, aquela pele que desce, mas que é um pouquinho estreita, tem dificuldade. Eu chamo da criança que não gosta de lavar, porque na hora de puxar incomoda, igual você falou, um pouquinho colado. Eu tenho 2 meninos em casa e eu vou lhe dizer, um já fez a fimose, inclusive foi com o Dr. Paulete aqui, maravilhoso. Tenho que dizer isso aqui, um tratamento que foi super tranquilo, o menino era nu dentro de casa o tempo todo. Mas sobreviveu, foi ótimo. E o outro eu tô lá, viu, direto puxando, ele reclama de dor, mas eu tô lá fazendo meu papel de mãe, porque já tive a primeira experiência com o primeiro. Então eu já passei pela prova, né, já tive um 10, vamos dizer assim, mas agora eu tô 9,5, porque o outro ainda tá reclamando. Exatamente, então assim, esse adulto tem uma leve dificuldade, não puxa, não consegue limpar direito, que é a condição mais comum que todo urologista tem de toda semana. Balanite. No verão, então, é a coisa que mais tem, na época que chega no veraneio, aqui em Natal, dezembro, janeiro, o cara tem uma certa dificuldade, fica o dia inteiro de roupa molhada, junta a bactéria, dá lesão, dá coceira. A balanite seria o quê? Tipo como se fosse uma inflamação, a região fica toda vermelha, dolorida, é isso? É, inflamação bem naquela pele que cobre a cabeça. Alguns homens adultos que já têm relação, aquela pele um pouquinho mais estreita, igual eu falei, daí dá fissura, rasga, dói na hora da relação, aí passa creminho, depois de 3 meses volta a ficar vermelho, junta a secreção, aí passa creme, até que um dia você fala pro rapaz, rapaz, vamos operar, porque tira essa pele e resolve o problema. E o urologista, seja qual for, opera toda semana, um cara de 30, de 40, de 50, de 60. O meu recorde é a criancinha de 93 anos. 93 anos? Meu Deus. 93, porque a gente envelhece. Sim. E nem sempre envelhecemos de maneira adequada. E eu acho que fazer fimose adulto é bem mais sofrido do que a criança, né, doutor? Meu anestesista adorou nesse dia, porque assim, uma coisa eu operei o filho dela. Tranquila, criancinha, o coração funciona bem, o pulmão é limpo, né? Nunca bebeu, nunca fumou, atividade física em dia, né? Aí eu vou operar um de 60. Toma remédio de pressão, já teve um pequeno infarto, é obeso e sedentário. Eu vou operar os 90, já teve 2 AVC, toma remédio para afinar o sangue, a lista de remédios que a gente tem vai aumentando. Então as complicações cirúrgicas e anestésicas aumentam, por quê? O paciente já tem um coração fraco, tem um pulmão ruim, passou metade da vida fumando, podia ter operado uma criança de uma maneira muito mais simples. A criança sofre ali no primeiro dia, no segundo. Aí depois, quando você perguntar assim, todo mundo aqui nessa mesa perguntar, o que você lembra com 5 anos de idade? Você tem algum flash de alguma coisa que aconteceu, mas você não tem uma memória vívida. Agora, se eu operar alguém de 60 anos, o cara vai falar, rapaz, teve aquela vez que eu fui operado com 60 anos, vai ficar o resto da vida lembrando, né? É verdade, tem esses percalços mesmo. Gente, tem muito assunto pra gente falar sobre urologia, saúde do homem, mas a gente quer agradecer, infelizmente o tempo está curto, mas a gente quer agradecer as informações do Dr. Rafael Paulete. Vamos reforçar, né, essa campanha da Sociedade Brasileira de Urologia aqui no Rio Grande do Norte. Só uns registros aqui, Luciano, do pessoal que está falando pois sobre não. esse assunto, né, a Tatiana Melo, que é o Paulinho de Nazaré, dizendo que eu avanço mais do que preciso e prático com a laparoscopia e o robô. Teve uma pergunta de Enem, disfunção sexual e falta de ejaculação são coisas pouco discutidas. Verdade. Para encerrar. Verdade, Paulinho de Nazaré participando do nosso chat, muita gente também, infelizmente a gente não tem tempo, mas vamos reforçar, como eu estava dizendo, a campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Então agradeço, a gente tem um reforço e lembrando que nesse sábado a gente vai fazer um multirão de postectomia lá no Hospital da Liga contra o Câncer, grande parceiro, onde a gente vai fazer justamente cirurgia de fimose em pacientes adultos que têm dificuldade, que estão na fila esperando para operar, Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira de Anestesia, o Hospital da Liga contra o Câncer, todos os parceiros juntos para operarem esses homens para evitar complicações no futuro. Maravilha. A seleção já foi feita ou é só chegar? Não, já foi feita, que são os pacientes que já estão na fila da Secretaria Estadual. Perfeito, doutor. Obrigada. Distribui sabonete aí e uma esponja. Vamos lá, todo Bombril, mundo se conscientizando da saúde do lavar homem, direitinho para não chegar a esse ponto. Bombril foi de lá. Porque o bombrilzinho aí é responsabilidade da mãe, ela que cuida do pinto dos garotos lá, correndo atrás do pinto dos garotos lá para lavar. Um já tá mais fácil, o outro ainda tá mal. Verdade, doutor. Doutor Rafael Paulete, presidente da Sociedade Brasileira aqui de Urologia do Rio Grande do Norte. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Um abraço aqui para as pessoas te encontram? Vamos lá, nas redes sociais, doutor? Tem na rede social, na
Rafael Pauletti, Dr. Rafael Pauletti, e no site da SBU tem também, de todos os colegas, SBU-RN. Muito bem.